Seus pais são pessoas comuns, absolutamente comuns. Tão comuns quanto eu, tão comuns quanto você. A ideia de que seus pais, eu, você e qualquer pessoa que você conheça são pessoas totalmente comuns, se você conseguir realmente pensar nisso a fundo, isso é uma ideia muito libertadora. É algo que tira um peso enorme dos ombros, das costas. Você não precisa mais ser perfeito. Você pode ir deixando de lado o perfeccionismo. Você pode deixar de lado as cobranças e daqui a um tempo até mesmo os traumas. Que muitos dos nossos traumas, eles têm origem numa profunda expectativa do que os nossos pais deveriam ser, do que eles deveriam ter feito e não fizeram. Mas se a gente consegue ir realmente enfiando na nossa cabeça dura a ideia de que os nossos pais são pessoas absolutamente comuns, assim como nós, daí vem aquela paz, tanto na hora de olhar para eles, quanto na hora de olhar para a gente mesmo e nos cobrar o que a gente tem que fazer. Pensa no seu colega de trabalho, de classe, pessoas com quem você topa na rua e às vezes você pensa, nossa, essa pessoa é tão limitada, ela é parva, ela é tosca, ela não sabe disso, ela não enxerga aquilo. Pensa que assim também sou eu, assim também é você, assim também são seus pais. Todas as pessoas são muito comuns, tão cheias de defeitos e qualidades. É uma coisa tão boa a gente poder olhar uns para os outros, saber que eu sou igual a você, você é igual a mim. Somos todos muito comuns, em outros aspectos todos somos maravilhosos e temos tantas qualidades e dons. Na posição de filho, existem muitas dificuldades mesmo que eu imagino que são inevitáveis para todo ser humano. Eu suponho que tem a ver com o nosso período em que éramos tão frágeis e indefesos. A gente não tinha... A gente dependia absolutamente dos nossos pais. Né? Se eles deixassem de cuidar da gente por um dia, em algumas fases da vida, por algumas horas, a gente podia morrer. E essa fase em que éramos tão dependentes deles, imagino que isso cria uns laços emocionais, assim, que se transforma em muita expectativa do que os nossos pais deveriam ser capazes de fazer por nós. Mas isso é só uma expectativa de criança, é só um trauma de quando a gente era bebê, de quando a gente era criança. Isso não é real. Conforme a gente começa a nossa vida adulta e a gente começa, como diria Clarissa Pinkola Estés, do Mulheres que Correm com os Lobos, a gente começa a juntar os vários ossos que estão espalhados pelo deserto para um dia se tornar uma pessoa mesmo. A gente pode ir descobrindo que os nossos pais são pessoas comuns e as expectativas que a gente tinha sobre, ou ainda tem, sobre o que eles deveriam ter feito ou o que eles deveriam ser agora, são apenas as nossas expectativas de criança. Eu sei como isso é difícil. Eu, por exemplo, passei por toneladas de processos terapêuticos, um monte de tipos de terapia. E tem um monte de coisas que eu sei racionalmente, mas, por exemplo, quando eu chego numa constelação familiar, uma das primeiras constelações que eu fiz e estava lá processando era uma dor de amor que eu estava olhando. E nesse processo, a consteladora colocou os meus pais lá também. Eles falaram as frases que tinham que falar. E teve uma hora que ela me disse, você pode falar alguma coisa com a sua mãe. O que você gostaria de falar para sua mãe? Eu entrei no campo de energia. Cheguei em frente à mulher que fazia o papel da minha mãe. Olhei bem nos olhos dela. E sabe o que eu consegui falar para ela? Eu olhei para ela e falei, você não foi uma boa mãe. Era isso que a minha criança ferida. Era isso a frase mais autêntica que naquela época eu consegui falar para ela. E isso faz mais de 1 ano e meio. Mas mesmo assim, poucos meses atrás, numa outra constelação, em que eu estava olhando para questões do meu pai,
As questões do meu pai eram mais graves ainda, assim, nessa relação da minha imaturidade de criança ferida, porque imagina que as minhas expectativas com meu pai são tão grandes, né? Assim, a minha criança ferida tem expectativas tão grandes com meu pai, que a gente estava lá fazendo a constelação, escolhi uma pessoa para fazer o papel do meu pai e das outras questões que eu estava olhando, dos meus problemas com homens, etc. E eu estava lá reclamando, falando das minhas dores. Teve uma hora que as consteladoras, né, mulheres experientes de vários processos, elas tinha duas que costumam conduzir processos, elas olharam uma para outra e falaram: "Sabe o que eu tô achando? Esse pai aí não é o pai. Esse pai é a sua representação do seu pai idealizado, mas ele não é o seu pai." E daí a gente teve que colocar uma outra pessoa na constelação para fazer o papel do meu pai real, porque aquela primeira pessoa que estava lá ouvindo os meus queixumes e se desculpando e lamentando e dizendo que eu tinha razão, isso aqui era meu pai idealizado, de tão forte que eu tinha dentro de mim as expectativas e cobranças quanto ao meu pai. E daí quando colocaram uma outra pessoa para fazer o papel do meu pai real, em vários dos problemas que eu estava relatando, sabe qual foi a reação do meu pai? A pessoa que estava fazendo o papel do meu pai, ela dizia: "Eu me sinto muito distante disso tudo. Eu sinto que isso não tem nada a ver comigo." E essa reação dela, essas respostas dela, isso é muito mais plausível, provável. E imagino que é o que acontece com a maioria das pessoas, se elas fossem constelar todas as queixas, reclamações que a gente tem dos nossos pais. O pai idealizado, ele estaria se desculpando por isso. Mas o pai real tem problemas reais, traumas reais, as dores de infância dele, os problemas dele com os pais dele, seus avós. E muitas das coisas que a gente gostaria de ficar nos queixando e reclamando para os nossos pais, se ele pudesse falar francamente, sinceramente, ele diria: "Isso não tem nada a ver comigo. Eu me sinto muito distanciado de tudo isso que você está descrevendo. Porque eu sou uma pessoa comum, assim como você é uma pessoa comum. Eu tenho os meus próprios problemas, as minhas próprias dores. E o fato de eu ter sido o seu pai não me transforma no super-homem, não faz com que eu tenha obrigações ou poderes capazes de resolver todas as suas dores. Eu sou apenas uma pessoa comum, como você."